Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Ilana Barcessá apresenta um artigo sobre o uso de nivo-AVD em pacientes com linfoma de Hodgkin em idosos. Eu sou a Ilana, sou fellow do transplante medula óssea do Hospital 9 de Julho e hoje vou apresentar sobre o trabalho nivolumab-AVD versus brentuximab vedotin-AVD em pacientes idosos com diagnóstico de linfoma de Hodgkin clássico em estágio avançado. Esse é o estudo S1826, que foi publicado no Journal of Clinical Oncology em junho de 2024 e apresentado no ESCO em 2024 também. Falando um pouco sobre o linfoma de Hodgkin clássico em idoso, geralmente ele se apresenta com pior prognóstico. Isso está relacionado também à maior taxa de toxicidade relacionada ao tratamento. Os pacientes idosos chegam muitas vezes com diagnóstico em estágio mais avançado, as comorbidades associadas ao paciente idoso, cardiopatia, nefropatia, pneumopatia, influencia no tratamento diretamente, reduzindo dose de quimioterápico ou até mesmo trocando o protocolo, que influencia na eficácia do tratamento. E a fragilidade do idoso também é algo que deve ser considerado no tratamento desses pacientes. O ABVD ele já é um protocolo bem estabelecido para linfoma de Hodgkin clássico, mas ele está associado à toxicidade pulmonar por conta da bleomicina, e especialmente em pacientes acima de 60 anos, essa toxicidade ainda é maior. Mas o protocolo em si também ele tem toxicidade hematológica e infecciosa. E diante desse cenário, novos agentes surgiram aí entrando até mesmo em primeira linha de tratamento, que são os anticorpos monoclonais, nivolumab, brentuximab e vedotin, atuando em vias diferentes de mecanismo, né? O mecanismo de um e do outro são diferentes. O estudo, então, S1826, ele compara o NAVD versus BV-AVD, incluindo uma corte específica de pacientes idosos. Falando um pouco só sobre o mecanismo de ação das duas medicações, dos dois anticorpos monoclonais incluídos no estudo, o brentuximab vedotin, ele é um anticorpo monoclonal conjugado que ele atua nos receptores CD30, que são expressos no linfoma de Hodgkin clássico, na sua maioria. E esse anticorpo monoclonal, quando ele é introduzido dentro da célula, ele separa da parte conjugada, que é o vedotin, e inibe os microtubos, levando à morte celular programada e apoptose. Já o nivolumab, ele é um imunoterápico inibidor de checkpoint que atua na via PD1-PDL1. E essa via ela é expressa em linfócitos T, em macrófagos, em células dendríticas, em células NK, regulando o sistema imunológico, principalmente em ambientes inflamatórios, para não levar a grandes danos ao hospedeiro. Mas muitas células tumorais também apresentam e expressam essa via, levando a uma supressão desses linfócitos T. Já o bloqueador, né, o nivolumab, sendo então o inibidor de checkpoint, ele bloqueia essa via PD1-PDL1, retornando o linfócito T até essa atividade antitumoral nessas células de interesse. Falando um pouco agora sobre o método do estudo e o desenho do estudo, o segmento é um estudo de fase 3, randomizado de 1 para 1 para receber 6 ciclos, né, de NAVD ou BV-AVD. Antes da randomização, esses pacientes foram estratificados por idade, e um braço desse estudo são os pacientes acima ou igual a 60 anos, que é o estudo agora sendo discutido, mas antes da randomização também foi avaliado o Score Prognóstico Internacional, o IPS, e o plano pré-estabelecido de radioterapia para tumor residual no PET. Os critérios de inclusão foram pacientes com 60 anos ou mais, com linfoma de Hodgkin clássico confirmado em estágio 3 ou 4 não tratados anteriormente. O ECOG era de 0 a 2 e sem disfunção orgânica ou hematológica. Aqui, mostrando para vocês como foram separados esses pacientes, as doses das medicações, NAVD 6 ciclos e BV-AVD 6 ciclos também, randomizados de 1 para 1, e aqui algo assim específico, né, interessante, que o granuloquine, por exemplo, foi opcional no grupo NAVD, enquanto ele foi protocolar, ele foi obrigatório no braço BV-AVD. Em relação ao desfecho primário, o desfecho primário foi a sobrevida livre de progressão e o desfecho secundário foi avaliar os efeitos adversos, a sobrevida livre de eventos, a sobrevida global e o desfecho relatado pelos pacientes utilizando os critérios de terminologia para efeitos adversos. Esse foi um termo que os pacientes receberam
para incluir até mesmo sobre as suas dificuldades durante o processo de tratamento, os efeitos adversos relacionados até mesmo às suas atividades diárias. O período do estudo foi do dia 19 de julho de 2019 até 5 de outubro de 2022, e o número total do estudo S1826 foi de 994 pacientes, mas apenas 103 pacientes tinham 60 anos ou mais, que correspondiam a 10,4% da população total do estudo. E desses 103, 99 foram elegíveis e randomizados para receber NAVD ou BVAVD. A mediana de acompanhamento foi de 2,1 anos e não houve muita diferença, uma diferença característica entre os dois grupos. Aqui eu mostro para vocês as características basais dos grupos. A idade mediana eram bem semelhantes, 66 anos no NAVD, BVAVD 67 anos. Estágio clínico, a sua maior parte, mais de 50%, era em estágio clínico 4. E a infecção crônica, a sorologia BV positiva, foi bem semelhante nos dois grupos, 26% de NAVD e 22% de BVAVD. Falando dos resultados agora também e os ciclos completos. Então, algo interessante foi visto aqui, que 90% dos pacientes que receberam NAVD conseguiram realizar os 6 ciclos completos. Em contrapartida, apenas 67,3% do BVAVD conseguiram completar os 6 ciclos. Sem redução de dose de qualquer agente, 69% no grupo NAVD, em contrapartida, apenas 25% do braço BVAVD conseguiram realizar o protocolo completo sem redução de nenhuma das doses. Todas as doses previstas do nivolumab foram administradas em 79% do braço BVAVD, em contrapartida, 27,7% do braço BVAVD foram realizados do brentuximab nesse braço. Então, nem 50% conseguiram realizar todas as doses completas de brentuximab no braço BVAVD. E houve descontinuação do nivolumab em 14% do braço NAVD e do brentuximab em 55% do braço BVAVD. Em relação aos resultados que foi o mais achado, o mais importante, desfecho primário e secundário, foi visto que a PFS, EF e OS foram superiores no NAVD em comparação ao BVAVD, com significância estatística e uma diferença até também importante. Então, uma PFS em 2 anos de 89% do NAVD versus 64% do BVAVD. Uma EF também de 89% do NAVD versus 58% do BVAVD. E uma sobrevida global, que foi um desfecho secundário, mas foi importante achar esse dado específico nessa população, que 96% em NAVD em comparação a 85% do BVAVD. Aqui está o gráfico onde separam bem as duas curvas. A PFS, que foi o desfecho primário, foi avaliada e realmente NAVD com 89% comparado a um BVAVD de 64%, e a OS também com significância estatística com NAVD de 96% comparado a 85%, uma diferença quase de 10%. Em relação aos efeitos adversos, foi encontrado efeitos adversos mais graves em grau maior ou igual a 3 no grupo BVAVD. Então, tanto com neutropenia febril, sepse ou infecções em geral, foi encontrado em qualquer grau no braço BVAVD, mas também em graus mais avançados, também foi encontrado no braço BVAVD. Em relação à neuropatia periférica, sensorial e motora, também foi encontrado mais em pacientes no braço BVAVD comparado a um NAVD. Em relação às outras toxicidades, fadiga, náuseas, foi bem semelhante nos dois grupos, mas ainda assim BVAVD apresentou maior toxicidade. Diarreia também, com uma diferença de 45% no braço BVAVD comparado ao NAVD. E leucopenia foi encontrado mais no braço NAVD. Porém, esses pacientes, como eu disse no início, eles não eram obrigados no protocolo a utilizar o granuloquine em todos os ciclos, era opcional. Já no braço BVAVD era obrigatório. Em relação aos óbitos, em relação ao grupo NAVD, ocorreram 3 óbitos, 2 por infecção e sepse, 1 por causa médica não relacionada ao câncer. E o BVAVD, houveram 10 óbitos, 5 por infecção sepsis, 2 por linfoma, 2 por causa médica não relacionada ao câncer e 1 por neoplasia secundária. Em relação à progressão e recaída, NAVD 4 pacientes e BVAVD 9 pacientes.
Os resultados adicionais, e falando sobre análise exploratória, foi visto que a taxa de mortalidade não relacionada à recidiva foi avaliada em 6% dos pacientes BV-AVD e 16% nos pacientes BV-AVD. Em relação ao paciente BV-AVD, que também relataram, fizeram aquele termo de responsabilidade e de efeitos adversos, foi relatado maior gravidade e dormência no braço BV-AVD, além de maior interferência nas atividades diárias. O status do vírus ABV foi bem semelhante nos dois grupos, mas nenhuma progressão ocorreu nos 13 pacientes ABV positivos do NAVD, enquanto 7 pacientes dos 11 pacientes positivos no braço BV-AVD progrediram ou morreram. Discutindo e concluindo o tema, então, esse artigo mostra que pacientes com 60 anos ou mais se beneficiaram com o NAVD, porque o NAVD melhorou o PFS, EF e OS comparado ao BV-AVD. E esse estudo, o S1826, é o primeiro estudo randomizado que demonstrou benefício de sobrevida global em pacientes idosos com linfoma de Hodgkin avançado. A baixa tolerância ao BV levou à redução de dose, à descontinuação do tratamento e à redução da intensidade do AVD, o que leva indiretamente influenciando também a eficácia do tratamento. Em contrapartida, o NAVD teve maior tolerância, maior intensidade de dose e esse braço os pacientes conseguiram concluir o tratamento completo com uma porcentagem maior do que no BV-AVD. Falando sobre os estudos clínicos que já existem, o próprio S1826, que é o mesmo estudo, mas que fala sobre pacientes mais jovens, menor que 60 anos, teve ganho de PFS no braço NAVD, mas não teve diferença de sobrevida global, o que aconteceu com os pacientes idosos. O Echelon 1 teve ganho de PFS no BV-AVD em comparação ao ABVD, mas nesse trabalho ele especifica que pacientes idosos tiveram maior toxicidade relacionada ao tratamento com BV-AVD. No trabalho, ele também especifica um estudo clínico ainda em análise em fase 2, que NAVD foi avaliado em 40 pacientes com 60 anos ou mais com linfoma de Hodgkin clássico não tratados anteriormente. E ele relata que até o momento do estudo tem uma PFS de 3 anos de 79% e uma sobrevida global de 97%. Esse estudo foi utilizado em escala geriátrica, o que não foi utilizado no estudo S1826. E falando sobre os subtipos distintos de linfoma de Hodgkin que influenciam aí na infecção viral crônica, principalmente associados ao EBV ou ao vírus herpes humanus 6, que levam a esse microambiente tumoral inflamatório propiciando a proliferação dessas células neoplásicas, existe a hipótese de que o linfoma de Hodgkin viral, principalmente o linfoma de Hodgkin clássico, associado ao EBV em pacientes idosos, pode sim ser beneficiado com o nivolumab. Isso não foi algo que foi concluído no trabalho, mas uma hipótese que podemos sugerir diante do quadro em que todos os pacientes ABV positivos que foram tratados com nivo-AVD não evoluíram e 7 de 11 do braço BV-AVD evoluíram, recaíram ou morreram. Concluindo, então, acho que esse trabalho fica bem claro que o NAVD ele deve ser considerado como um padrão de preferência no tratamento de pacientes idosos com linfoma de Hodgkin clássico avançado. Isso se deve, um dos motivos é por ser um estudo de fase 3, ele teve ganho de PFS, EF e teve ganho de sobrevida global nessa população, além de ter uma toxicidade menor relacionada ao outro braço, BV-AVD. É isso, obrigada. Discussão. Sobre o estudo, né? O estudo fase 3, comparando o nivolumab mais ABV contra o brentuximab redotina ABV, num grupo específico, né, numa população específica, eram de pacientes com mais de 60 anos, com doença com linfoma de Hodgkin clássico avançado e com linfoma de Hodgkin avançado e em virgem de tratamento. Na comparação entre os grupos, o grupo nivolumab teve vantagem tanto no perfil de segurança quanto na questão do PFS, que era o desfecho primário. Teve ganho também na OS, e a questão da toxicidade, pelo que eu li do estudo, foi uma questão bem importante, porque a maior parte do grupo BV-AVD não conseguiu terminar todas as doses, ou não conseguiu fazer todas as doses do Bretux. Já no grupo nivolumab-AVD, conseguiu ser feita todas as doses e conseguiu completar o tratamento sem grandes reduções de doses. Para mim, a questão
A Ilana apresentou super bem, mas uma questão que me incomodou um pouco no estudo é um N pequeno. Talvez por ser uma população muito específica, esse N seja pequeno mesmo, porque só foram 50 pacientes no grupo nivolumab AVD contra 49 no grupo Brentox. Mesmo eles tendo um perfil muito parecido, é um N pequeno ainda, na minha opinião. Assim, vendo os outros estudos que a gente vê de fase 3, geralmente os N são um pouco maiores, o que diminui um pouco o poder estatístico do trabalho. Mas, além disso, eu acho que o trabalho mostra, assim, que a opção do nivolumab é superior à do Brentox, mesmo tendo essa população reduzida, em específico pela questão do perfil dos pacientes mais idosos, né, que são pacientes mais comórbidos, que já têm outras doenças ao longo da vida e acabam tendo menos resistência à toxicidade dos esquemas que a gente faz para o tratamento de Hodgkin. Basicamente foi isso que eu entendi do estudo. E eu acho que sim, ele ajuda a gente numa escolha de tratamento na questão do Hodgkin em pacientes idosos. Francamente, era um estudo que eu queria ver os desdobramentos de fase 3 já. A gente já tinha outras oportunidades, não no nosso podcast, mas em outros contextos, discutido o papel do nivolumab e do brentuximab no tratamento de linfoma de Hodgkin, principalmente nessa população idosa, que a gente tem um grande desafio de tratamento, às vezes nem porque a doença é pior, mas porque a paciente está pior, né? O judiado da vida aí, mais tempo. Então, eu acho que não tem nem muito o que falar do estudo. Achei um desenho do estudo bacana, na verdade. Você comparou dois tratamentos de drogas que estão já na frente do tratamento de Hodgkin há um tempo, e você ganhar OS em uma doença que, por uma população que é vulnerável, em uma doença que é resgatável e que você já tinha um bom tratamento, e além de OS você ganhar PFS, eu acho que isso é algo muito grande, assim, quando você para pensar em perspectiva de tratamento. Achei o desenho do estudo interessante. E a sensação que eu tive foi que o nível AVD aproximou o tratamento de Hodgkin do paciente idoso ao que é o tratamento do paciente jovem, que a gente sabe que é uma doença que vai bem, que a gente consegue curar a maioria dos casos, que a sobrevida global é muito boa e que a gente consegue fazer sem uma toxicidade importante. Quando o brentuximab entrou em voga para o tratamento do Hodgkin, uma das coisas que eu lembro que discutimos em outras condições foi a presença de neutropenia mais prolongada, que era algo que não acontecia no tratamento com a BVD, e também em outro contexto de neuropatia que parecia ser mais importante, mais marcada em idosos mesmo. E quando a gente pensa em um perfil de população que já está em terceira fase de vida, que a gente tem que buscar a todo custo preservar a funcionalidade, que tem menos reserva biológica para recuperar de agressões, acho que essas coisas vão sendo mais importante ainda de ser consideradas. E um ponto importante do estudo, inclusive, foi dar ao paciente a possibilidade, na verdade, de esclarecer o quanto aquilo é ruim para ele, né? Então, você ter uma forma de relato do paciente é uma perspectiva que a gente tem que valorizar, até porque o estudo cita que a tendência da equipe assistente é diminuir sintomas que o paciente valoriza muito, pela descrição do estudo. Eu acho que nessa terceira fase de vida, e que qualidade de vida é marcadamente importante, é algo a se considerar. Quanto ao que o Eduardo comentou do N do estudo, eu não sei se eu acho um N pequeno. Eu acho que pelo desenho do estudo, tem um poder estatístico interessante. Eu acho que outra coisa que favorece esse processo é que o desenho da população é muito parecido entre si. Então, cara, fica basicamente ali, o que sobra é o efeito da medicação mesmo. E outra coisa que me chamou bastante atenção e que me fez refletir um pouco quando a gente estuda as vias de funcionamento de cada uma das medicações, e o porquê que o paciente que é EBV positivo com nível AVD não recaiu a doença, ou todos que eram positivos no relato não tiveram nenhuma recaída e conseguiram se manter em remissão. A gente pelo menos pelo que eu tinha estudado, a gente para pensar que o EBV ele hiperestimula a via do PD1. Então, você tem um anti-PD1, teoricamente, você suprime a atividade oncogênica do EBV, coisa que o brentuximab não faz. O brentuximab não... claro, ele é eficiente, mas ele atua em outra via. Atuando em outra via, você, teoricamente, não suprimiria a via oncogênica do EBV, e o paciente que
e desenvolver um Hodgkin por conta de uma associação genética do viral, ele ainda vai manter o risco de retomar com a doença. Então, enquanto você estiver suprimindo a principal via de oncogenética viral, você teoricamente diminui, racionalmente, na verdade, né? Diminui bastante o risco desse paciente reativar a condição. O estudo não conseguiu provar isso, mas eu acho que é uma forma de se pensar, eu acho que faz parte do racional do tratamento nessa condição clínica. E vendo os resultados, dá vontade de você não só trazer isso para o tratamento de idoso, mas tratar todo mundo, assim, né? Pensando que é um tratamento pouco tóxico, pensando que boa parcela dos pacientes que desenvolvem linfoma de Hodgkin são EBV positivo. E quando não é EBV positivo, tem em algum momento da vida contato com herpes vírus também. Então, acho que essas são as minhas observações, reiterando que eu acho que é um estudo fantástico, na minha opinião. Rafa e Eduardo, vocês comentaram, e Ilana, vocês comentaram. Que hoje em dia, se chega um paciente com 70 e poucos anos aí, com Hodgkin em estádio avançado, qual seria o tratamento padrão para vocês? Hoje, com 70 anos, se fosse linfoma de Hodgkin avançado, eu optaria por NAVD. Tem algum espaço para Britux AVD? Algum dos tratamentos para Hodgkin? Eu acho que eu também acho que é difícil você descartar completamente o brentuximab, mas pode ser uma droga off the shelf, assim, eu acho que eu não usaria ela como primeira opção também, não. Você usaria, então, qual o perfil de paciente de primeira linha? Cara, eu posso ser bem sincero, Sim. na nossa prática clínica, pelo menos na minha prática clínica, mesmo que curta, eu não tive tanta oportunidade de ver brentuximab sendo utilizado para tratar a Hodgkin, mas os pacientes que fizeram a BVD em protocolo Retal sempre iam muito bem, sabe? Não tô dizendo que, cara, beleza, eu vou fazer a BVD para todo mundo e tudo mais, mas eu não sei se eu usaria de primeira opção ainda. Tipo, a gente teve esse embate no ano passado sobre um estudo parecido, e eu lembro que eu não usei brentuximab, e eu ouvi um pouco, assim, mas se eu fosse usar para alguém, eu usaria para o paciente mais jovem, que eu conseguisse manejar um pouco melhor toxicidade. E é isso, eu acho que paciente idoso não usaria. Mas o mais jovem perdeu para FPS, né? Já mostrou no outro estudo lá no nível AVD, né? Fala aí, você que abriu aí seu microfone. Posso falar? Diz aí. Eu acho que o BVD eu utilizaria, como o Rafa falou, né? Eu utilizaria mais para pacientes idosos. E o estudo lá do BVD, o Echelon 1, a primeira publicação dele foi em 2018, onde na primeira publicação teve aumento das filas de PFS, não teve aumento de OS, mas aí na atualização dele, no follow-up de 6 anos, acho que foi de 2022, aumentou tanto PFS quanto sobrevida global na população em geral, mas quando a gente vai analisar lá subgrupo, tem até uma tabela lá que faz a razão de risco de morte, e é mostrado que na população acima de 60 anos de idade não teve benefício de sobrevida global, mas na população abaixo de 60 anos de idade teve benefício de sobrevida global. Então o BVAVD ele aumenta o PFS, como também aumenta a sobrevida global, principalmente naquele paciente mais jovem, menor que 60 anos de idade. Então assim, se for para optar, o melhor cenário para um paciente utilizar o BVAVD, que seja um paciente mais jovem, paciente menos comórbido, que tolere a toxicidade, porque levando em consideração o estudo que a Ilana mostrou, apresentou muito bem, o perfil de toxicidade do NAVD comparado com o BVAVD é bem melhor, né? O NAVD, a toxicidade foi mais uma hepatotoxicidade ali, aumento de transaminase, hipotiroidismo, teve uma neutropenia maior do que o BVAVD, mas infectou bem menos. Então, assim, o NAVD para pacientes idosos, né, aumentou a sobrevida global e PFS, como mostrou no estudo. Eu acho que isso tudo está ligado com o perfil de toxicidade do paciente, porque, assim, o BVAVD, pelo estudo, nem todos os pacientes conseguiram concluir o tratamento. Então, assim, isso interfere totalmente na eficácia do tratamento, porque o paciente não vai conseguir tratar da maneira correta. Então, se não tratar da maneira correta, não controla a doença da maneira correta. Já o NAVD, não. Ele teve um perfil de toxicidade bem melhor
paciente conseguiu tratar da forma correta, conseguiu fazer os seus ciclos e isso interfere totalmente na eficácia do tratamento e eu acho que interfere de maneira direta no aumento de sobrevida global e PFS. Então, se for para optar o BV-AVD, eu optaria num paciente menor do que 60 anos de idade, pacientes mais jovens, menos comórbidos. Essa faria do Brentux AVD, então ainda, em resumo. Assim, se fosse para se eu tenho um NAVD e BV-AVD, é NAVD. NVD Não, isso também. que eu tô perguntando. No mundo que você tem tudo. Pra que você faria Brentux AVD? Ah, então eu entendi totalmente errado a tua pergunta. Pra mim, você tinha perguntado em que cenário você faria BV-AVD. Eu terminei o comentário falando que, cara, não faria BV-AVD se eu tiver a oportunidade de fazer nível AVD pra todo mundo, sabe? Exato. Talvez em um cenário em que eu vá usar em linhas posteriores, um paciente super frágil, fazer PV Não, imunoterapia linha posterior até é onde ele aguentar. outro dia de Pois discussão. Hoje é a primeira linha. Primeira linha, tem espaço para Brentux AVD? A resposta é não. Não tem. Se você tem tudo disponível, o Brentuximab, hoje em dia, baseado nos estudos científicos, em primeira linha, a evidência para ele é usar no Brecad. Tá? Se você quiser usar Brentuximab em primeira linha, Brecad é um esquema que você pode usar para paciente jovem, porque tem a taxa de resposta excelente, 95% de resposta completa aí, mas com uma toxicidade considerável. Exatamente, você tem que saber manejar a sua toxicidade. Então, baseado no estudo S186, que já tinha sido discutido para paciente jovem e agora para idoso, não tem mais espaço para usar Brentux AVD. Brentux AVD perdeu o PFS pro jovem, perdeu o PFS no idoso e o idoso perdeu a sobrevida global. Então, se você usar Brentux AVD, você está matando mais paciente do que se você usar nível AVD. Então, para idoso hoje em dia, acho que acabou essa discussão. Não tem nem mais discussão. PFS que é jovem, mas também menos tóxico. Então, acho que nível AVD, de fato, acabou com o Brentux AVD. O Brentux AVD tinha ganhado de BVD, como o Gui já falou nos dados, mas com todas as polêmicas que a gente já comentou outras vezes do Xenon. Mudou o endpoint, um monte de mortalidade por neoplasia secundária, que é algo super estranho. Então, uma toxicidade também que não é irrelevante, né? Então, acho que, ao meu ver, acho que eu gosto muito desse trabalho que a Helena apresentou, porque é isso. Provou algo que já era uma tendência, ganhar PFS já era algo claro, e mesmo a população mais frágil, você reduziu a toxicidade e ganhou sobre global. No final dos contos, quando você combinou as duas coisas, né? Que é reduzir melhorar a PFS e reduzir toxicidade, que é algo atípico para Hodgkin, né? Quando a gente olha qualquer trabalho para Hodgkin, ganhar sobre global, geralmente você precisa ou de um N muito grande ou de um follow-up muito extenso. Até o próprio usando o exemplo de Felon, até 5 anos e meio não tinha ganhado sobre global, de 6 anos ganhou, mas com as críticas que a gente falou, né? Agora, isso aí, não, em 2 anos já ganhou sobre global, mostrando que é isso. Quando você tem um desfecho combinado desse, que é ganhar PFS e reduzir toxicidade, talvez sobre global é uma coisa que é impactante, e para mim, isso mudou a prática clínica. Pois é, eu tinha entendido como Rafa, assim, se tem um cenário que eu posso pensar em utilizar o NAVD era para esse paciente de jovem, mas assim, hoje é indiscutível NAVD para todo mundo como primeira linha, mudando totalmente a prática. O NAVD é o Brecad, né, que seria a norma de evidência, e até o reto que não foi comparado com nada disso, né? Seriam as 3 opções aí que a gente tem principais, né? Vamos aí, Vini. Beleza. Né, já foi bem discutido aí, então tem algumas coisas que a gente já discutiu, o SWOG, né, 1826, no episódio 47, né, então a gente fala assim, até a Ilana falar S1826, a gente costuma falar mais do nome do grupo, SWOG 1826, mas enfim, tanto faz, não tem regra, claro. No início lá, a Ilana acho que estava, a sua apresentação estava 2024, esse artigo do JCO é de 2025, desse ano, tá? O do Herrera, que é o do New England do ano passado lá. Eu só vi que eu estava só errado a data. Então, né, a gente costuma fazer a associação com o filme, né? Esse artigo é um spin-off, né, do artigo maior, que é uma análise foi estratificada por idade, né, que foi apresentado no New England, foi publicado no New England, e agora a gente está vendo no JCO esse subanálise de idoso. A gente já tinha tido essa apresentação no ASH, né? Então, essa subanálise, um ganho de sobrevida global, nesse perfil de pacientes, e agora a publicação, né? Então, por que vem isso, né? Porque tratar paciente idoso com Hodgkin não é fácil, né? Então, porque também
coloca-se muito, né, ou colocava-se principalmente o peso da bleomicina. Bleomicina é uma droga tóxica, principalmente pulmonar, principalmente o paciente idoso não tolera. Então, paciente muito idoso, aí lê-se, né, 70 a mais, 80 a mais, acabava se fazendo AVD sem bleo. A gente já fez alguns pacientes até, né, recentemente fazendo AVD sem o B, né? Então, por isso, colocou-se aí no primeiro momento o brentuximab, né, mais AVD como uma opção por ser menos tóxico frente à bleomicina, e tem até estudos aí fazendo o brentuximab de forma sequencial. A gente sempre, acho que já citou algumas vezes esse estudo. E aí, pegou-se essa análise de subgrupo, né, ou esse spin-off do trabalho, do trabalho principal, e pegou esse paciente de 60 a mais, e comparou o nível AVD versus BV-AVD, ganham aí no nível AVD, enfim, né, em todos os desfechos principais, ele ganha sobrevida global aí, né. O asterisco que eu coloco é paciente frágil, não é o paciente bem frágil. Se fosse um paciente bem frágil, ele não entraria no estudo, tá? Então, a gente não tem a resposta direta desse paciente 80 a mais ainda, tá? É óbvio que eu vou extrapolar esses dados, mas a gente não tem. Tá? Se eu pegar lá, a mediana de idade foi 66 anos, ia até 80, ia, mas a mediana é 66. 66, a gente sabe que atualmente os pacientes estão muito bem, obrigado, né? Digo do privado, né? Infelizmente da saúde pública não é verdade. Que mais, né? Um ponto, a gente já falou muito bem, né? Estou pegando alguns pontos fracos que não falaram. O nível AVD, ele não é um estudo PET-based, né? Então, acho que tende a evoluir para isso, né? Talvez alguns outros pacientes, tudo bem que a doença é avançada, a gente consiga, né, estratificar melhor, né? Pode ser com PET baseado, depois, né, tem até o SWOG mesmo, tem dado de DNA circulante, então acho que ainda vai melhorar, né, por aí. Pontuaram muito bem, né? Tem mais neutropenia, mas menos neutropenia febril, porque o uso de estimulador de colônia era opcional, facultativo. Então, acho que o que importa é isso, menos neutropenia febril, menos sepsis, menos infecção. O outro lado, o BV, tem mais neuropatia, que é algo inerente ao tratamento. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Legal, teve poucos eventos, poucos óbitos, mas teve óbitos por progressão. Ele coloca bem isso, né? Que faz sentido aí o ganho do nível VD. A gente não sabe também, acho que agora foi o Guilherme que falou, quais são os efeitos a longo prazo. O follow-up, a mediana de follow-up foram 2 anos, né? Mas a gente realmente não sabe se depois, lá para frente, se vai ter mais evento adverso do braço nível VD, vai ter mais doença autoimune. A gente não sabe, acho que é importante a gente ver aí para frente o follow-up. Mas é algo que é um esquema que eu usaria, assim, enfim, não só para paciente idoso, mas para os pacientes com doença avançada, realmente eu acho o melhor esquema. Concordo com o Pedro, né, que o Berecad seria o uso em primeira linha do brentuximab atual, que é defensível, né, paciente jovem, que você consegue fazer um tratamento mais curto, porém com uma toxicidade associada, né? E tem também já estudo do grupo alemão associando antifedeon com Berecad para tentar aí, combater ou ganhar do braço nível ABD, né? Mas é um estudo muito bom, mas era subgrupo para esse paciente mais idoso, que era uma demanda não atendida pela toxicidade que era da Bleo, e agora a toxicidade do brentuximab nesse grupo. Então, sim, né, acho que é um trabalho que continua reforçando os dados do trabalho anterior, agora na população mais idosa, ganhando sobrevida global. O filme hoje é um filme que pra mim é que nem esse artigo, assim, que é um artigo que é muito bom, que ganha sobrevida global. Era para ter sido mais valorizado, mas não foi tão valorizado assim, apesar de ser uma sequência da trilogia aí dos estudos. Então, sendo uma trilogia, é Senhor dos Anéis, As Duas Fontes, o melhor filme da franquia, dos 3 ali, mas que não foi tão valorizado quanto o primeiro, nem quanto o terceiro. Então, Senhor dos Anéis e Duas Fontes fica aí de recomendação de filme do SWOG. Eu queria ver no episódio 43 lá, qual que você tinha falado de filme, pra ver se podia ser. Podia ser a continuação, né? Então, mas aí não deu play. Pois é. Podia ter visto antes, né? Mas Sem comentários do filme hoje. Eu não gosto pelo jeito de Senhor dos Anéis, então. É isso. Tá bom. Bom dia, então. Então, beleza, falou. Falou, tchau, tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.